Olá, sejam bem-vindos ao blog do Rogério, canal do YouTube. Vou falar sobre arrumação de estoques. Lembrando que uma caminhada de 1000 quilômetros começa pelo primeiro passo. Então, vamos começar pelo básico. Pense um pouquinho. Você já deve ter visitado alguns almoxarifados ou armazéns e você deve ter ficado horrorizado com o nível de desorganização. Não? Eu já. Vários. E uma das coisas que sempre me impressionava era que, em primeiro lugar, o líder da equipe parecia que havia esquecido por completo os princípios básicos de uma arrumação de um espaço de armazenagem. Normalmente tinha muitas desculpas. Dezenas, se a gente forçasse um pouquinho a barra. E o que mais me chamava a atenção era que estavam praticamente imperturbáveis. Era como se o fato fosse inexorável, não dá nada para fazer, a vida é assim, tem muito serviço. É duro, viu? É duro quando a gente encontra esse tipo de situação. Então, vou me atrever a fazer um roteiro básico, são vários pontos, então não se preocupe em anotar, entre no meu blog, tem um texto de apoio no LinkedIn também, tá? Primeira delas, reveja o layout com base no fluxo de trabalho. Eles devem ter harmonia e racionalidade. 2. Avalie os equipamentos disponíveis. Muitas vezes eles não são adequados. E não importa se são porta-pallets, prateleiras, bins, né, ou caixas, como alguns conhecem, gaiolas, pallets para itens volumosos, né, normalmente que ficam com a mercadoria empilhadas próximo ao piso, né, que o pessoal também conhece como blocados. Dimensione os corredores de circulação. Lembre-se do tipo de equipamento que você vai usar, porque dependendo deles, o corredor pode ser mais largo ou eventualmente mais estreito. Tá? Pense se vai passar paleteira, se vai passar empilhadeira, se vai passar carrinho, se o pessoal vai coletar em cesto, e tudo isso tem influência no dimensionamento dos corredores. Se assegure que cada item tenha o seu local de guarda. Dependendo da organização do estoque, é preciso separar o estoque grosso do estoque fino, né? Ou seja, as caixas embaladas para transporte das unidades menores para fins de comercialização ou, no caso de hospitais e farmácias, às vezes já na unidade final, que é o comprimido ou a ampola. Então, é importante pensar também um pouquinho sobre as características do material a ser estocado. Lembre-se que tem um princípio básico que é cada coisa no seu lugar. Um lugar para cada coisa. Faça um 5S. Não deixe nada desnecessário ou que já não tenha mais finalidade no estoque. Não deixe para depois. Aproveite e já faça esse processo. Sexto, então descarte, dentro das regras, claro, da sua companhia, tudo que esteja vencido ou sem condições de ser usado ou comercializado, se for o caso, antes de fazer qualquer arrumação. 7. Preveja também um espaço para armazenar demandas sazonais. Criando um pulmão, ele vai ser muito útil, talvez muito mais do que você pensa. 8. Veja se existem itens que exijam uma armazenagem com características diferenciadas,
como controle de temperatura, alto custo, ou itens com controle definido por legislação, polícia, exército, Anvisa, e estabeleça espaços adequados para a demanda de cada um desses itens. Produtos com controle de temperatura têm escalas distintas e, dependendo do perfil de material que a sua empresa usa, provavelmente vai precisar de equipamentos diferentes também, como freezer, geladeiras, câmaras frias ou apenas um ambiente climatizado, e devem ser levados em consideração na elaboração do layout. Outros produtos devem ser guardados em áreas fechadas, com acesso restrito, como eu já falei, do alto custo, que eu acho que é importante, e isso deve ser previsto tanto no layout quanto no fluxo operacional. Na armazenagem, se preocupe com a identificação do produto. Se for possível, use o código de barras, independentemente de se é uni ou bidimensional. No processo de separação, já preveja espaço para eles no layout da etiqueta, porque às vezes se faz todo um esforço e se esquece do bendito código de barras. Oriente a equipe a armazenar os produtos respeitando as orientações de fabricantes descritas na embalagem, como estilado para cima, a quantidade máxima de empilhamento permitido, e alguns fabricantes, inclusive, já dão uma ilustração de como que deve ser feito o amarramento dessa carga no pallet, ou seja, como que ela deve ser disponibilizada para que o pallet fique passível de uma movimentação sem risco de desmoronar a carga. Cuidados especiais com materiais que não podem ser dobrados, como antenas, hastes e catéteres para quem trabalha em hospital, evitando perda de mercadoria por dano de armazenagem. Alguns desses equipamentos desses produtos são bem caros. Estabeleça a rotina de recebimento e saída de mercadorias e dimensione as áreas apropriadas para evitar que elas se misturem com o material a ser já armazenado. Tenha um esquema para atender pedidos urgentes em separado dos pedidos normais de acordo com o nível de serviço previamente definido, ou seja, o famoso SLA. Tá? A falta dessa previsão no fluxo muitas vezes gera transtornos dentro do armazém que vocês nem imaginam. Defina os locais onde haverá algum tipo de manipulação, se for o caso, a forma de separação de pedidos e a sua expedição. E aí não importa se é interna ou se é externa. Preveja também espaços para as não conformidades, como quarentena, vencidos e devoluções. Tá? Tanto no sentido devoluções internas dos diversos setores ou unidades que aquele armazém ou almoxarifado atende, como também em relação aos fornecedores externos. E se lembre que são processos distintos, então tem que ter 2 espaços, um para cada deles. Tá? Não misture, porque isso evita a confusão posterior. Coloque monitoramento de imagens com apoio de profissionais especializados para evitar pontos cegos. Garanta o backup por um período mínimo de 30 dias e preferencialmente remoto, para evitar que, em caso de algum problema, as fitas ou as gravações, né, já que a maioria hoje é digital, sejam destruídas no próprio ambiente onde aconteceu o evento. Bom, feitas essas observações, mãos à obra. Agora é arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Lembre-se, deixe sua opinião. É importante para mim saber o que você pensou a respeito desse processo, e se tiver alguma sugestão, eu acato, eu refaço o material, tá bom? Obrigado. Se gostou, deixe um like. Divulgue nas suas redes sociais. Me dê uma força. Um abraço. Boa semana para vocês.